Primeiro, eu quero que você opine sobre o impacto dessas ausências no Vitória, que são ausências muito importantes, né? A dupla de zaga, Camutanga e Wagner Leonardo, é um dos destaques do Vitória desde o ano passado. Dudu foi uma peça preponderante, sobretudo nos Bavi no Barradão, e o Vitória ainda não encontrou um substituto ideal para o PK na lateral esquerda, tem se ressentido disso. E, Luiz, os erros que o Bahia cometeu nos 2 primeiros Bavis no Barradão, que o Bahia, de forma alguma, pode repetir para esse domingo. Vamos lá, por partes, então. Primeiro, em relação às ausências do Vitória, de fato, como o Ivan bem colocou, Dudu é a grande ausência, mais do que Camutanga, né? Dudu, para mim, é o melhor jogador hoje do Vitória, muito provavelmente. Ali perto dele só Mateuzinho, mas mesmo assim, eu acho que são 2 funções muito diferentes, influem de maneira diferente, mas o Dudu é um jogador tem sido um jogador muito bom para o Vitória. Ele faz o que ele faz em campo, não tem nenhum outro jogador no Vitória capaz de fazer. O que Mateuzinho faz em campo, ele é o melhor fazendo aquilo, mas tem outros jogadores que fazem aquilo também, entende? Então, por isso eu considero ele hoje um grande desfalque. O Vitória perde muito com a ausência dele ao longo da competição também, né? Camutanga, como o Ivan muito bem colocou, o grande ponto é o entrosamento, né? Sobretudo porque o Vitória também vai perder o lateral esquerdo titular, né? Já porque perdeu o lateral esquerdo titular, o lateral esquerdo que vinha jogando ao longo da temporada, e isso tem uma influência ali também em termos de entrosamento. Lembrando que um ponto forte do Vitória é conseguir jogar com os blocos muito próximos, e jogar com os blocos próximos exige, muitas vezes, coordenação. Muitas vezes não, exige muita coordenação. E se você não está entrosado e essa coordenação falha, você vai terminar deixando o adversário, fazendo a linha de impedimento e deixando o adversário em condição. Você não vai fazer uma cobertura com a distância necessária e vai dar espaço, sobretudo para os jogadores que jogam nos entrelinhas, né? Então, isso tudo pode influenciar para o Bahia no jogo. Acho que são os 2 principais destaques. A partida de Lucas Esteves no jogo passado foi uma boa partida, né? E PK, ele tem um jogo ofensivo muito bom, né? Sobretudo comparado com as outras opções, mas o jogo defensivo dele é bem limitado, e o Lucas Esteves foi um lateral nesse jogo mais equilibrado. Então, não acho que ali vai ter muita influência decisiva, talvez no comportamento ofensivo do Vitória. E eu não acredito, tá, que o substituto de Dudu seria, de fato, apesar do Vitória jogar com 3 volantes, né, assim, majoritariamente, mas seria Matheus Gonçalves. Eu não acredito, né? Eu acho que ele vem de Leonardo ou vem de Luan, mas ou até de uma possibilidade. Né? Ou até de Giamota. Eu acho que talvez Giamota tenha mais chance do que Matheus Gonçalves de começar o jogo, mas eu acho que ele estaria em terceiro lugar, os outros volantes têm mais possibilidades do que ele, né? Por conta das características, né? Eu acho assim mais. A não ser que ele, de fato, venha surpreender. Por exemplo, é normal, muito normal, do Vitória tirar um dos volantes e colocar Matheus Gonçalves. É uma substituição praticamente certa em todo o jogo, né? Se ele sair jogando assim, é uma possibilidade, mas eu não acho que é o que vai acontecer, não. Sobretudo porque o jogo é 4 horas da tarde, né, provável calor, é muito mais assim. Matheus Gonçalves produz muito bem entrando depois, fresco, enquanto os outros jogadores já estão cansados. Então eu acho que assim, o clássico é um jogo de cautela, né? Mais do que cautela, é um jogo de muita atenção. Você não pode abrir muitas brechas, você tem que ir lendo e a partir das leituras ir, né, fazendo as modificações, as mudanças de estrutura, né? Então eu acho que é muito mais provável que ele substitua Dudu por um dos volantes. E o que o Bahia não pode errar, Darino, nesse jogo, não é nem questão de erro, né? Para mim é mais questão de manter uma intensidade de jogo forte, como foi no jogo contra o Fluminense e como fez até os 70 minutos do jogo passado, né?
E além é claro, né, tem todos os outros componentes de clássico, né, não é só intensidade, tem que manter foco, atenção, né, tem que manter ali um espírito bacana dentro do jogo, coragem para jogar, para, né, também ser ofensivo, né? Tudo isso é importante. Eu fico muito na dúvida que escalação ele vai botar em campo, tá? Muito na dúvida. Se ele vai repetir a escalação do jogo contra o Fluminense, ou se ele vai com aquela formação com Rezende jogando no meio de campo, formação essa que ele colocou no jogo contra o Internacional, e até seria mais ou menos ali. Sabe o que eu acho? Diga. Se você me permite. Claro. Eu acho que a gente vai ver o Bahia do jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Repare, por quê? Né? Alguns indícios. Primeiro porque o time se comportou bem, né? A maioria do tempo, com aquela formação. E era um Bahia com o Rezende na lateral esquerda, Juba dobrando ali, compondo a segunda linha, Tassiano fazendo a ponta direita, Cauli mais adiantado, talvez junto com essa exibição do Fluminense, o melhor jogo de Cauli no ano, né? E o meio de campo com o tripé Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. E repare, se Dudu tivesse em campo, se o Vitória tivesse esse componente que eleva muito o poder de marcação do Vitória, eu até acharia mais viável e uma tendência Rezende jogar no meio. Mas como não vai ter Dudu, né, e como a cavalaria do Bahia vem muito fortalecida pela atuação com o Fluminense, eu acho que ele não vai mexer ali nesse miolo. Era um Bahia que teve menos posse de bola, deixou o Vitória com a bola, e paulatinamente, a partir da neutralização dos pontos fortes do Vitória e de uma neutralização também do fator arquibancada, o Bahia foi se soltando e terminou aquele primeiro tempo jogando no campo de defesa do Vitória e terminou bem. Então, quando eu falo de cautela, é nesse sentido. Agora, repare, não pode ser uma marcação permissiva, tem que ser uma marcação agressiva. A gente chamou atenção sobre isso contra o Internacional, né, que é um time que baixou as linhas, mas roubava essa bola muito longe do gol porque não tinha essa agressividade na marcação, né? Precisa ser um time, e aí eu já estou falando dos erros que não podem ser repetidos, né? Precisa ser um time mais eficaz na saída de bola, precisa fazer uma leitura melhor, porque a gente, inclusive, cedeu gols ao Vitória no Barradão, especialmente no primeiro clássico, assim, né? Aquela falha na saída de bola com o Gilberto do lado direito. É um time, Luiz, que precisa ter um melhor planejamento do seu elenco para manutenção da intensidade, né? Então, assim, a escalação inicial tem que estar pensando também nas alterações a partir do minuto 70. Eu acho, por exemplo, que um erro que o Bahia não vai cometer de não pensar na gestão de minutos para além do clássico, e pensar na gestão de minutos para o clássico, e a declaração de Rogério Ceni dizendo que cansaço não é desculpa, é um indicativo nisso. Então o Bahia vai com sua força máxima para esse jogo, e aí depois, né, do saldo da partida, que vai pensar nos jogadores que vão ser escalados na semifinal da Copa do Nordeste na sequência contra o CRB. E aí eu vou muito na linha do que vocês falaram. Além das questões tático-técnicas, né, o Bahia precisa ter atitude e concentração. O Bahia, eu espero que o Bahia tenha sentado no divã e tenha resolvido os seus problemas psicológicos em termos de jogar contra o Vitória no Barradão, né? Isso, o emocional fez muita diferença nesses clássicos, né? Porque o Bahia teve a vantagem para si nas duas partidas e deixou essa vantagem derreter sem a mínima reação, né? Quando o Vitória quis incendiar o jogo, o Vitória incendiou e o Bahia foi passageiro da agonia, né? Então, assim, eu acredito nessa capacidade de leitura desses dois jogos, né? E que o Bahia mostra amadurecimento e evolução nesse aspecto, porque o Bahia é mais time, o Bahia recuperou a sua confiança a partir da brilhante atuação contra o Fluminense, né? E, porra, o Vitória está fragilizado, é o melhor cenário possível, na minha opinião, para a gente conseguir, finalmente, né, quebrar esse ranço desse time com o Vitória no Barradão. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like.